Olá, meus irmãos, belezinha? Eu sou o Thiago, vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal, sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Expectativas de um Pecador. E o texto bíblico é Salmo 32, versículo 1, que diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A expectativa pode ser um sentimento controverso. Quando você tem expectativa de uma resposta, seja um pedido de casamento, um retorno após uma entrevista de emprego, o resultado de um vestibular, há uma ansiedade que pode levar você tanto para cima quanto para baixo. Você pode se imaginar casando com aquela pessoa, ou trabalhando naquela empresa, ou cursando aquela faculdade, ou você pode ser levado a crer, exatamente a crer, acreditar mesmo sem ver, que tudo isso pode ir por água abaixo. Como disse, controverso. Em nossa caminhada com Deus, por vezes nós pecamos. Alguns pecados nós percebemos rapidamente, outros demoramos um pouco mais. Há pecados que cometemos conscientemente, nós sabemos que aquilo é errado antes mesmo de fazermos. E há pecados que nem mesmo temos conhecimento. Bom, independente de como vemos o pecado, ele requer uma confissão, um arrependimento e mudança. Se pecar, você confessa o seu erro a Deus, arrependido pelo que fez, e isso para não fazer mais. Mesmo com relação a pecados que não conhecemos, conforme nós conseguimos perceber no Salmo 19, versículo 12. Você deve dar esses 3 passos: confessar, se arrepender e mudar. Mas e quando não fazemos isso? E se pecamos contra Deus e não confessamos? Ou demoramos para confessar? Ou se cometemos um erro contra alguém e não lhe pedimos perdão? O que acontece? A Bíblia nos conta o caso de um homem chamado Davi. Entre aspas, realmente é um caso. O que aconteceu com Davi? Estava Davi, um homem guerreiro, chamado por Deus para lutar pelo seu povo, descansando durante um período de guerra, dormindo até tarde, passeando pelo seu palácio, gozando das vitórias que o Senhor lhe havia dado. Sem muito o que pensar, o rei estava à toa, de boa na lagoa, só fazendo as coisas. Sabe quando você só vai fazendo as coisas sem um cronograma, sem um planejamento, sem prazo, sem hora, sem compromisso? Então, eu imagino que assim estava o rei de Israel. Até que ele viu uma mulher. Como diria o personagem Chaves do seriado mexicano, era uma dona muito bonita, assim. E para piorar a situação, ela estava tomando banho. Ó, homem de Deus, desvia o olhar enquanto há tempo. Não se demore em ver o que não lhe convém. Mas não foi assim que esse rei, que era casado, procedeu. Ele não só a cobiçou com seus olhos, mas a tocou com seu corpo. O rei perguntou sobre a mulher e lhe responderam: é a mulher de um soldado do seu exército. Ah, esse governo e suas vitórias subiram a cabeça do homem segundo o coração de Deus, e isso fez com que ele fizesse uma loucura. Chama ela para mim, disse o rei. E o pedido de um rei é uma ordem para os seus servos. Trouxeram-a e ele a conheceu, intimamente, indevidamente, pecaminosamente, ele a conheceu. E o seu pecado gerou fruto. Ela ficou grávida. Chama o marido dela e faz ele se deitar com ela, mandou Davi.
Mas Urias, o marido daquela mulher, servo daquele rei, era muito infiel. Ele não conseguia pensar em desfrutar de sua esposa e aplacar seu cansaço em descanso ao lado de sua amada cordeirinha, sendo que o restante do exército estava acampado ao ar livre. Ele não foi para casa. Vamos tentar outra coisa, deve ter pensado o rei. Vou chamar ele para comer e beber. E quem sabe ele, inconscientemente, vai para sua casa em vez de ficar acampado com o exército. E se deita com sua mulher e parecerá que o filho é dele. Vem, Urias, servo bom, sente-se aqui comigo e desfruta com o seu rei deste banquete real. Come à vontade, bebe mesmo. Quero que você aproveite. E assim Davi fez. Mas o que o rei conscientemente fez, aquele soldado nem mesmo embriagado pensou em fazer. Traição. Aquele soldado era tão fiel que mesmo sem pensar direito, mesmo alguém tirando a sua lucidez por algumas horas, ele permaneceu fiel e não foi para casa, mas ficou com os servos de seu senhor. Caramba, não vai ter jeito, não tá dando certo. Vou ter que fazer um esquema diferente. Não tenho mais tempo para tentar fazer com que esse filho que vai nascer pareça de Urias. Eu vou ter que reconhecer esse filho. Mas para isso eu preciso casar com Batseba, a mulher com quem tive relação. Assim deve ter pensado o rei. Talvez essa foi a lógica dele. Mas como ele se casaria com uma mulher casada? Tornando-a viúva. E assim procedeu Davi, mandando o seu fiel soldado para a frente de batalha e causando assim a morte do mesmo. Finalmente, Urias morreu. Davi casou-se com Batseba. Ela estava grávida de um filho do rei, mas o rei já estava casado com ela. Tudo certo. Tudo certo? Bom, talvez para os olhos do povo de Deus, mas não para os olhos do Deus daquele povo. Isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Diz a palavra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Tantas conquistas, tantas vitórias, tantas vezes obedecendo a Deus, deixando de matar quem o perseguia, não tocando no ungido de Deus, glorificando e adorando a Deus verdadeiramente, triunfando contra animais selvagens e gigantes, fazendo exércitos fugirem, sendo um bom rei. E agora, as Escrituras dizem que Davi fez o que pareceu mal aos olhos do Senhor. Estamos acostumados a ler isso sobre outros reis que vieram depois da separação dos reinos, mas sobre o homem segundo o coração de Deus? Pois é. E Deus envia um profeta para contar uma história para o rei Davi, sobre um homem rico que tinha ovelhas e gado, e sobre um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha que ele amava e cuidava. Quando aquele homem rico recebeu a visita de um viajante, não quis pegar nenhum dos seus animais para oferecer àquele viajante para se alimentar. Ele pegou a cordeirinha do pobre homem pobre, a única, especial, preciosa cordeirinha que aquele homem tinha, e ofereceu como alimento ao visitante. Após o rei ouvir isso de Natã, o profeta, logo disse: essa pessoa merece a morte. E assim, o rei de Israel assinou o seu óbito, decretou a sua condenação, abriu sua cova, pois ele era o homem que tinha muito e tirou daquele que tinha pouco. Então Davi se arrepende,
confessa seu pecado, reconhece seu erro. Davi foi perdoado, ainda que a espada não tenha se apartado de sua casa, e ainda que seu filho, gerado em Batseba, tivesse morrido, Deus lhe redimiu e cumpriu as promessas que lhe havia feito. Algumas coisas que falei aqui não são exatamente o que o texto bíblico diz ou o que exatamente aconteceu. É um pouco do que eu imagino que pode ter passado pela mente de Davi e que podemos entender com o texto, mas se você quiser ler a história sem os meus pensamentos, sem aquilo que eu consigo ver nesse texto, eu recomendo que você leia 2 Samuel capítulos 11 e 12, indo até o versículo 25 do capítulo 12. Pois mesmo tendo morrido o filho gerado por Batseba, em seguida ela gerou a Davi Salomão, já dentro do casamento com Davi. Mas pense comigo, como deve ter se sentido Davi durante tudo isso? Como estava seu coração? Como se angustiava seu espírito? Como era carregar o peso da culpa? Ter que lidar com as complicações de ser um rei que cometeu um erro tão grave. Qual era a expectativa que ele estava tendo? Como eu disse no começo, expectativa é um sentimento controverso. Ao olhar Batseba se banhar, a expectativa era estar com ela e olhar seu corpo mais de perto. Depois, a expectativa de alguém descobrir que Batseba tinha ficado grávida enquanto seu marido estava em guerra. E provavelmente o único homem que poderia ser pai daquela criança era o rei. E mais, e a expectativa do que Deus poderia fazer diante disso. Davi, ao se arrepender, escreveu 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 32 começa com o texto de hoje. Permita-me ler os primeiros 5 versículos desse salmo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu já falei um pouco sobre esse salmo aqui no canal, no vídeo Conversa de Davi com o Altíssimo. Caso queira assistir depois deste vídeo, o link estará na descrição. No começo desse salmo, Davi, já perdoado, nos compartilha o que sentiu enquanto não confessava o seu pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi estava sentindo no corpo, sim, fisicamente, a dor da culpa. Ele estava ficando doente. Acredite no que eu digo. O pecado faz mal à saúde. Pode não vir escrito no rótulo, pode não ser condenado pelo Ministério da Saúde, pode não ser comprovado cientificamente, mas o pecado prejudica a sua saúde. Eu não estou falando apenas do pecado de assassinato, que é óbvio que acaba com a saúde de alguma pessoa. Eu estou falando que mentir faz mal, cobiçar faz mal, roubar faz mal. Tudo isso afeta realmente o nosso corpo. Eu não estou
inventando uma nova teologia aqui. O que eu estou dizendo? Que em alguma instância, de alguma maneira, muitas vezes não perceptível, talvez muito sutilmente, todo pecado é prejudicial e afeta a nossa vida, até mesmo o nosso corpo, como a gente vê nesse salmo. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A culpa é um fardo desnecessário para carregarmos. Ela é como correntes nos pés. Enquanto você estiver parado, não pesa. Mas tente caminhar e você verá que andar com ela não lhe acrescenta nada. A culpa serve para termos consciência de nossos erros. Assim como uma dor nos dá consciência de alguma doença, ou o medo nos dá ciência de algum perigo. E creio que Deus nos permite sentir culpa para nos levar ao arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Diferente das lutas que nos ajudam a crescer, a culpa prolongada não tem esse efeito. As lutas podem ser comparadas a pesos que você levanta numa academia. Quanto mais você é treinado com pesos, mais forte você fica. Assim, quanto mais lutas você vence e passa, você fica mais forte. Mas, como eu disse, a culpa é como correntes nos pés. Somente um peso. E esse peso fez com que o valente guerreiro Davi perdesse o seu vigor. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Davi percebeu que tentar esconder seu pecado diante daquele que tudo vê é perda de tempo. Ele viu que era melhor clamar a Deus por misericórdia e decidiu confessar abertamente o seu erro. E então, ele teve o que mais queria. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E após isso, Davi concluiu uma coisa. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Davi aprendeu que mais feliz é quem confessa e é perdoado do que quem encobre e engana os outros, e a si mesmo. Afinal, Deus não é enganado por pessoa alguma. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Há alegria em confessar a Deus seus pecados, pois Ele tira a tristeza, tira o peso, tira a culpa, tira a expectativa do que pode acontecer com você e transforma tudo isso em paz, transforma tudo isso em felicidade. Bem-aventurado se traduz também como feliz. Feliz é quem confessa os seus pecados a Deus, quem é perdoado por Deus. Feliz é aquele que não tem do que se envergonhar. Sim, continua falhando, continua pecando, infelizmente, continua sendo imperfeito, mas Deus não lhe atribui iniquidade, pois você crê que em Cristo a sua culpa foi removida e o seu pecado coberto. Confesse a Deus. Não fique na expectativa do que pode ou não acontecer se você confessar a Deus a sua culpa. Ele já conhece. Mas talvez você precise, com a sua boca,
se ouvir confessando. Deus não precisa da tua confissão, mas você precisa confessar. Fale com Deus. Aprenda com este salmo que é melhor você confessar a Deus e ser perdoado do que ficar guardando aquilo que você fez contra o Senhor ou contra alguém, pois isso só prejudica a você mesmo. Vamos orar? Pai amado, nesse momento eu oro para que eu não guarde nada para mim daquilo que o Senhor quer que eu confesse ao Senhor. O Senhor conhece todo o meu proceder, conhece os meus planos, conhece os meus sonhos, conhece os meus pensamentos, sonda o meu coração. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, o Senhor já conhece. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. E ainda assim, Pai, o Senhor quer que eu confesse. Porque o Senhor sabe que eu não confessar o meu pecado, que eu não pedir perdão por aquilo que eu errei, só vai ser prejudicial para mim. Só vai fazer com que eu carregue um peso desnecessário. Porque a culpa tem o seu efeito para nos levar ao arrependimento. Mas se a gente não abandona a culpa, mas a abraça, se a gente fica criando expectativa do que pode acontecer ou do que o Senhor pode fazer conosco, Pai, isso só nos afasta do Senhor e só nos faz ficar até doentes, assim como Davi disse, que ele sentiu seus ossos envelhecerem, sentiu até perder o seu vigor, porque ele não estava confessando para o Senhor. Mas a partir do momento em que o profeta Natan foi falar com Davi e ele reconheceu o seu erro, confessou, houve um alívio. Ainda que o Senhor tenha dito que a espada não se apartaria de sua casa e que o seu filho, gerado por Batseba, naquele ato que ele não deveria ter cometido, iria morrer, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor deu paz a Davi, que ele não estava conseguindo sentir antes de confessar. E Pai, talvez nesse momento há pessoas que ainda têm pecados ocultos, que ainda têm que confessar seus erros, que ainda têm que abrir o coração para o Senhor. E eu oro para que elas assim façam, para que elas confessem ao Senhor os seus pecados. E, se necessário, pedir perdão para pessoas. Ajuda, Senhor, a gente a nos desvencilhar desses pesos desnecessários, da culpa que só nos faz sentir mal, que só nos faz sentir doentes, que só nos leva para baixo e nos faz criar expectativas ruins para o futuro. Nos ajuda a ter esperança no Senhor, Pai, e a confiar que se nós confessarmos os seus pecados, nós que confiamos e cremos no sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente não precisa ter medo, porque o Senhor nos promete que vai nos perdoar e vai nos abraçar e que vai nos redimir e vai nos libertar de qualquer mal. Nos ajuda a confiar em Ti, Deus. Assim, Pai, eu clamo, oro num santo e forte e invencível nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.